produtivas, enfim, de uma maneira muito forte, ok? Pois bem, então vamos agora ao segundo modelo, vantagem comparativa e ganhos do comércio. Entre os 9 princípios da economia descritos lá no capítulo 1, qualquer coisa volta no capítulo 1, estava o dos chamados ganhos do comércio. Então, o que é? Os ganhos mútuos que os indivíduos obtêm ao se especializarem fazendo coisas diferentes e comerciando entre eles. Nossa segunda ilustração de um modelo econômico é um modelo particularmente útil de ganhos de comércio. Então, o comércio baseado nas chamadas vantagens comparativas. E, claro, um conceito muito utilizado para, por exemplo, descrever ou explicar por que alguns países se especializam na produção de determinados tipos de produtos. Voltemos a Tom sozinho em sua ilha, mas supondo agora que as ondas tragam um outro náufrago, por acaso chamado Henk. Poderão os náufragos beneficiar-se do comércio entre eles? É óbvio que haverá ganhos potenciais de comércio se os dois náufragos fazem especialmente bem coisas diferentes. Por exemplo, se Tom é um bom pescador e Henk é muito bom subindo em árvores, então faz sentido que Tom pesque, então vai se especializar na pesca, e Henk colha coco, e que os dois homens comerciem entre eles o produto do esforço de cada um. Então, tendo mais uma pessoa nessa economia, nessa ilha, veja como é a questão da especialização. Um é bom em uma coisa e outro é bom em outra, então cada um vai se especializar numa determinada coisa. E isso vai permitir, portanto, com que determinados trabalhadores se especializem naquilo que são melhores. Ok? Então, isso aqui faz sentido nesse exato momento. Mas uma das descobertas mais importantes da economia é que ocorrem ganhos do comércio, mesmo que uma das partes nesse comércio não seja melhor em alguma coisa. Então, suponha, por exemplo, que Henk se adapte menos à vida primitiva do que Tom. Ele é muito pior na pesca e comparado a Tom, até a sua capacidade de colher coco deixa a desejar. Então aqui tem uma coisa importante. Por exemplo, aqui está supondo que o tal do Tom, ele é melhor em tudo. Mas mesmo assim, a divisão do trabalho e o comércio e a troca daquilo que cada um pode fazer melhor ou, digamos, também menos pior, gera um ganho de comércio. Então veja, suponha, por exemplo, de novo, que Henk se adapte menos à vida primitiva do que Tom. Então, supondo que Henk aí é um cara, digamos, mais urbano. Portanto, ele é muito pior na pesca e, comparado a Tom, até pior na capacidade de colher coco, enfim, também é pior que Tom. Não obstante, veremos que tanto Tom quanto Henk, eles podem viver melhor comerciando um com o outro do que poderiam estando sós. Então, é a hipótese de que o comércio é melhor do que o não comércio. Então, é melhor se especializar e trocar mercadorias do que achar que a gente tem, por exemplo, muitas vezes a capacidade de produzir tudo. Para as finalidades deste exemplo, vamos redesenhar a possibilidade de produção de Tom, representada pelas fronteiras das possibilidades de produção no painel A da figura 2.4. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nessa figura. De acordo com esse diagrama, Tom poderia pescar no máximo 40 peixes, mas somente se não colhesse coco. Então, como a gente já tinha visto, então ele colhe 40 peixes e 0 coco. E poderia colher 30 cocos, mas somente se não pescasse como antes. Então, colhe 30 cocos e nada de peixe. Ok? Então, essa são os dados da curva de possibilidade de produção de Tom. Na figura 2.4, substituímos a curva da fronteira de possibilidade da produção da figura 2.1 que a gente viu anteriormente por uma linha reta. Por que fazer isso
se já vimos que os economistas consideram que o normal é uma fronteira das possibilidades de produção abaulada? A resposta é que isso simplifica a nossa discussão. Então, a gente transforma uma curva abaulada numa reta. Então, como já explicamos, para modelar, trata-se, portanto, de você simplificar essa análise. Então, mais uma vez, vamos pegar o modelo e vamos simplificar para a gente entender qual é o significado desse modelo, claro, mais simples do que a realidade. O princípio da vantagem comparativa não depende do suposto. Veja, o princípio da vantagem comparativa não depende do suposto de que as fronteiras das possibilidades de produção sejam linhas retas, mas é mais fácil de explicar com essa suposição. Então, a gente simplifica transformando, portanto, a curva em uma reta para entender quais são as possibilidades de produção e os ganhos de comércio, né, as vantagens comparativas dentro desta reflexão, deste modelo, que é um modelo simplificado da realidade. A fronteira das possibilidades de produção em linha reta no painel A da figura 2.4, que a gente daqui a pouco vai ver, ó, possibilidades de produção de Thom, e a curva B é a possibilidades de produção de Henke, tem uma inclinação constante de menos 3/4. O apêndice desse capítulo explica como calcular a inclinação de a reta. Ou seja, para cada 4 peixes adicionais que Thom decide pescar, ele colhe 3 cocos menos. Então, aqui é a relação de troca da curva de Thom. Então, para cada 4 peixes a mais que ele pesca, ele abre mão de 3 cocos. Assim, o custo de oportunidade de um peixe para Thom é de 3/4 de um coco, independente da quantidade de peixe que ele pesque. Então, simplificou. Porque lembrando, quando a curva é abaloada, você tem o que a gente viu lá anteriormente, o custo de oportunidade crescente. Para simplificar a reflexão com 2 agentes econômicos, a gente transforma ela em uma linha reta, e essa linha reta faz com que o custo de oportunidade seja constante, que essa é a ideia. Então, o custo de oportunidade de um peixe de Thom é de 3/4 de um coco, independente da quantidade de peixe que ele pesca. Em comparação, a fronteira das possibilidades de produção é curva quando o custo de oportunidade de um bem muda de acordo com a quantidade que já foi produzida. Então, veja que quando era a curva, mudava, porque a curva supõe-se alterações dos custos de oportunidade ao longo dela. Com a reta, não. Estamos falando em um custo de oportunidade constante. Por exemplo, você pode ver na figura 2.2, que a gente já viu, que se Thom começa no ponto em que ele não pescou nenhum peixe e colhe 30 cocos, seu custo de oportunidade de pescar 20 peixes são 5 cocos, aquilo que a gente viu nas últimas figuras. Mas, depois que ele já pescou 20 peixes, o custo de oportunidade de mais 20 peixes aumenta para 25 cocos, que é o chamado custo de oportunidade crescente que a gente viu na sessão anterior, ok? O painel B da figura 2.4 mostra as possibilidades de produção de Henke. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nessa figura 2.4 que já está aqui embaixo no final dessa página. Como a de Thom, a fronteira das possibilidades de produção de Henke também é uma linha reta, implicando em um custo de oportunidade constante, lembrando que neste caso nós estamos já abstraindo, simplificando a situação em que você tem um custo de oportunidade crescente e transformando, portanto, a curva abaloada numa reta para manter o custo de oportunidade constante de peixes em termos de coco. Sua fronteira de possibilidade de produção tem, portanto, uma inclinação constante de -2. O que isso quer dizer? Henke é menos produtivo em tudo o que faz. Então, veja, no máximo, ele consegue produzir 10 peixes ou 20 cocos. Mas ele é especialmente ruim na pesca. Enquanto Thom sacrifica 3/4 de um coco para cada peixe pescado, para Henke, o custo de oportunidade de um peixe é de 2 cocos inteiros. Então, veja que, ainda que o agente econômico Henke seja
digamos assim, menos eficiente nos dois produtos, ele é muito menos eficiente no peixe. E no caso do coco, ele tem um custo de oportunidade menor. Portanto, se torna, provavelmente daqui a pouco a gente vê, se torna, portanto, viável que o Henk se especialize em cocos e o Tom se especialize em peixes. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. A tabela 2.1 resume os custos de oportunidade dos dois náufragos para peixes e cocos. Então, essa tabela 2.1 vai explicar muita coisa. Então, quais são os custos de oportunidade? Lembrando aqui no caso, custos de oportunidade constante, portanto, a curva de possibilidade de produção ou a fronteira de possibilidade de produção foi mantida numa reta de peixes e cocos para Tom e para Henk. Então, um peixe, 3/4 de coco. E um coco, 4/3 de peixe, invertido. E o custo de oportunidade, Henk, de um peixe são 2 cocos, ou de um coco, meio peixe. Então, aqui são as relações em que você tem que abrir mão de um para produzir outro. Lembrando, custo de oportunidade é o sacrifício que você tem que deixar em outro, nos termos do outro produto, ao fazer uma determinada opção. Possibilidades agora. Agora a figura 2.4 vai nos ajudar a entender bastante coisa. Então, veja. Quais são as possibilidades de produção, então, desses dois náufragos? Então, na primeira, nós temos a possibilidade de produção de Tom e na segunda, a possibilidade de produção de Henk. Então, veja, o Tom ele tem capacidade para produzir 30 quantidades de cocos e 0 de peixes, ou 40 de peixes e 0 de coco. E essa aqui é, portanto, a curva de possibilidade de produção de Tom sem o comércio. Então, vamos supor, se ele fica nesse ponto aqui que está sinalizado, ele pescaria 28 peixes e coletaria 9 cocos. Já a curva de possibilidade de Henk já se mostra menos eficiente em tudo, porque ele produz menos de todos os produtos. E aí, aqui também, sem comércio, o que é que nós temos? Ele poderia produzir ou coletar 20 cocos e 10 peixes no máximo. Então, 20 e 0 peixes ou 10 peixes e 0 coco. Mas se ele tivesse aqui nesse ponto, o consumo de Henk sem comércio, nós teríamos então aqui 8 cocos e 6 peixes. Então, essa seria a curva de possibilidade de produção de Henk. Então, aqui, cada náufrago tem um custo de oportunidade. Lembrando, mais uma vez, custo de oportunidade constante, como a troca que nós temos que fazer, o que eu abro mão em termos do outro produto, constante da pesca, e uma das fronteiras de possibilidade de produção em linha reta. Então, no caso de Tom, cada peixe sempre tem um custo de oportunidade de 3/4 de um coco, e no caso de Henk, cada peixe sempre tem um custo de oportunidade de 2 cocos. Então, lembra aqui, ó, fica aqui, ó, com a mente focada nessa tabela aqui também, porque essa tabela explica bastante coisa do que a gente vai ver mais à frente para determinar o comércio, ok? Antes da gente vir para a figura 2.5, vamos primeiro aqui ao texto, ok? E aí daqui a pouco a gente volta para as figuras e para as tabelas. Tom e Henk podem trilhar caminhos separados, cada um vivendo no seu lado da ilha, pescando seu próprio peixe e colhendo seus próprios cocos. Então, a hipótese de que não existiria comércio, cada um pescaria o seu peixe e coletaria o seu coco. Suponhamos que eles comecem assim e que suas escolhas de consumo sejam como na figura 2.4. Então, voltando aqui, na figura 2.4, seria o fato aqui deles estarem isolados. Então, Tom iria comer 28 peixes por semana e 9 cocos, e Henk 6 peixes e 8 cocos, ok? Então aqui eles não têm comércio, cada um, enfim, trabalharia em busca de seu próprio consumo. Ou seja, a ausência de comércio. Tom consome, portanto, 28 peixes e 9 cocos aqui por semana, enquanto o Henk consome 6 peixes e 8 cocos por semana. Mas será isso o máximo que eles podem fazer?
A resposta é não. Não é. Dado que os dois náufragos têm custos de oportunidade, portanto, diferentes, eles podem fazer um trato que melhore a situação de ambos. Então, a tabela 2.2, aqui embaixo, mostra como o trato funciona. Tom se especializa, portanto, na produção de peixe. Lembrando que a gente viu anteriormente que peixe tem um maior custo de oportunidade para Tom, e aí ele só produz peixe, portanto, ele vai pescar 40 peixes por semana e dá 10 a Henk. Enquanto isso, Henk se especializa na produção de cocos e vai catar 20 cocos por semana e ele vai dar 10 cocos para Tom. Então, Tom pesca 40, dá 10 para o Henk e Henk coleta 20 cocos e dá 10 para Tom. O resultado, como se vê na figura 2.2, Tom agora consome ambos os bens em maior quantidade que antes. Em vez de 28 peixes e 9 cocos, ele agora vai consumir 30 peixes e 10 cocos, ou seja, aumentou o consumo dos dois. E Henk também consome mais, passando de 6 peixes e 8 cocos para 10 peixes e 10 cocos, portanto, também aumentou a quantidade de consumo de ambos os bens. Como a tabela 2.2 também mostra, tanto Tom como Henk obtêm, portanto, os chamados ganhos de comércio, ou seja, o consumo de peixe de Tom aumenta em 2 e o seu consumo de coco aumenta em 1. O consumo de peixe de Henk aumenta em 4 e seu consumo de coco aumenta em 2. Assim, os dois náufragos ficam em situação melhor quando cada um deles se especializa naquilo que é bom e os dois, portanto, fazem essa troca, essa comercialização. Para Tom, é uma boa ideia pescar para ambos, pois o seu custo de oportunidade de um peixe é apenas 3/4 de um coco não colhido, comparado com 2 cocos para Henk. Correspondentemente, é uma boa ideia para Henk catar coco para ambos. Então, Tom só vai agora virar um pescador especializado e Henk vai virar um coletador de coco também especializado, porque ele só vai fazer isso e os dois depois vão, digamos, em um determinado momento, realizar a troca, o compartilhamento dessa produção. Ou poderíamos dizer ao contrário, porque Tom é tão bom na pesca, seu custo de oportunidade de catar coco ele é alto. São 4/3 de peixe não obtido para cada coco colhido. Agora então vamos ver a tabela e o gráfico. Então na tabela 2, como a gente viu no texto, como os náufragos ganham no comércio. Então sem comércio, com comércio e os ganhos de comércio. Então, vindo já para o final, note que em todas as situações, com comércio, há ganho para todos em todos os produtos. Então, Tom, sem comércio, vai consumir 28 peixes, vai produzir 28 peixes e vai consumir 9 cocos. Portanto, vai produzir 28 e vai consumir 28. Vai produzir 9 cocos e vai consumir 9 cocos. E o Henk vai produzir 6 peixes, vai consumir 6 peixes. E vai produzir 8 cocos e vai consumir 8 cocos. Então, cada um aqui vai consumir aquilo que de fato produz, sem nenhum comércio, portanto, tem um limite. Quando você adiciona o comércio e, portanto, a especialização produtiva, não do consumo, porque note que no consumo os dois vão consumir os dois produtos, mas na produção ocorrerá a especialização, cada um vai produzir um produto e depois eles vão, portanto, realizar o comércio. Então, Tom vai agora pescar 40 peixes e não vai mais coletar coco nenhum, portanto, vai gastar a semana dele toda pescando. E Henk vai gastar a semana toda subindo nas árvores em busca de coco para, enfim, tomar uma boa água de coco. Pois bem, mas aí eles vão para o comércio. E na hora que eles forem para o comércio, o consumo dos dois aumenta. Então agora, Tom vai consumir 30 cocos e vai dar 10 cocos para Henk. Henk vai produzir 20 peixes. Aqui acho que está errado, é 10, né? Aqui o livro está errado. Então, Henk vai coletar 20 cocos, vai ficar com 10 cocos, aqui há um erro, e vai dar 10 cocos para Tom. Então, agora,
Tom vai consumir mais 2 peixes, era de 28 para 30, vai consumir mais um coco, de 9 para 10 cocos. Henk vai consumir de 6 peixes, vai agora consumir 10 peixes, portanto, mais 4 peixes. Mais 4 peixes. E mais 4 peixes. E o coco ele vai sair do consumo de 8 cocos e vai para 10, portanto, vai consumir 2 cocos a mais. Então, note como no comércio, na situação de comércio, há um grande ganho. Há um ganho para ambos os agentes econômicos que eles se especializem. Portanto, a especialização da produção supõe dentro deste modelo que a economia tem a capacidade de produzir mais, a capacidade de produzir mais gerará mais consumo e, consequentemente, esse maior consumo melhorará a qualidade de vida dos agentes econômicos. Por isso que economias muito ricas, você tem trabalhadores muito especializados em tudo, e isso gera um grande ganho para a sociedade. Quando a gente vem, portanto, para a figura, o que nós temos então aqui? Figura 2.5, a vantagem comparativa e os ganhos de comércio. Agora veja, produção e consumo de TAM, e no gráfico B, produção e consumo de Henk. Então o que nós temos aqui? O consumo de Tom estaria aqui nesse ponto sem o comércio. Então ele sem o comércio iria lá 28 peixes e 9 cocos. Quando ele faz comércio, o que acontece? Aqui é o consumo e a produção. Quando ele faz comércio, então ele só vai, a produção de Tom com comércio só vai ser de peixes, mas o consumo dele vai estar aqui, superior, ou seja, ele vai, digamos assim, mudar a inclinação, fazer um giro na sua curva de possibilidade de produção, porque ele agora vai consumir 30 peixes e vai consumir 10 cocos. Portanto, aqui você tem um ponto que é o ponto de produção e outro ponto que é o ponto de consumo. Quando a gente vai para o caso do Henk, nós também fazemos essa diferenciação. Então, nós temos aqui, consumo de Henk sem o comércio. Então, sem o comércio, ele ia consumir 6 peixes e 8 cocos. Mas quando ele faz comércio, o que ele faz? Ele só vai produzir coco, só vai coletar coco, portanto ele vai coletar 20 cocos por semana, mas o consumo dele vai se deslocar também. Então você vai ter um giro da curva de possibilidade de produção, nesse caso, onde você vai ter, portanto, um consumo de 10 cocos e de 10 peixes. Portanto, ambos, mais uma vez, e aqui na verdade, é a representação gráfica dessa tabela 2.2. Então aqui está a tabela com os dados, né? E aqui está na figura 2.5 a representação gráfica desses dados. Então isso aqui mostra, portanto, que o modelo do ganho comercial ele é um modelo também básico na economia e é um modelo que revela porque, claro, sociedades cada vez mais ricas e mais desenvolvidas possuem um transacionamento comercial, possuem um mercado muito grande, porque justamente pressupõe-se que a especialização em atividades é o que dará melhor resultado para a economia em geral. Portanto, ao se especializarem e comerciar, os dois náufragos podem produzir e consumir ambos os bens em maior quantidade. Tom se especializa em pesca, sua vantagem comparativa, e Henk, que tem uma desvantagem absoluta nos dois bens, mas uma vantagem comparativa em cocos, vai se especializar catando coco. Portanto, veja, um vai se especializar na sua vantagem comparativa e outro só tem desvantagem, mas ele tem a vantagem comparativa em cocos. O resultado é que cada náufrago pode consumir uma maior quantidade de ambos os bens do que sem o comércio. Então, eu vou sair da ideia de que o que eu produzo eu consumo e vou, portanto, me especializar na produção para poder consumir mais de ambos os produtos, ok? Então, se não ficou claro, foi um pouco rápido, volta o vídeo, assiste quantas vezes quiser
e for necessário, observe esses gráficos. É muito importante que você esteja acompanhando, fazendo as suas anotações, porque se você está tendo um primeiro contato com o plano cartesiano, com essa reflexão em torno da economia, enfim, e como a economia faz esse tipo de interpretação, é importante que você, portanto, volte quantas vezes for necessário para que a sua compreensão fique clara. Lembrando que também é um capítulo introdutório de um livro de introdução à economia. Portanto, é fundamental que você já entenda o que está acontecendo desde o início muito bem, que esses modelos, tanto o da fronteira da possibilidade de produção, como esse da vantagem comparativa e do comércio internacional, fiquem bem claros e sempre vivam na sua mente, porque mais à frente, nos estudos de economia, sobretudo num livro de introdução, várias vezes a gente vai recorrer a vários conceitos, assim como você está vendo que neste capítulo os autores recorrem a vários conceitos que já foram apresentados no capítulo 1 e na introdução. Então, é importante que você tenha um entendimento claro e uma compreensão, enfim, muito boa desses primeiros conceitos. Volta quantas vezes for necessário. O aprendizado, para ser de fato valioso ao longo da vida, ele precisa ser um aprendizado que você de fato entenda, compreenda e possa, claro, depois recorrer a esse entendimento quando for necessário, ok? Vamos continuar aí, então. Como Henk é um pescador precário, seu custo de oportunidade de catar coco é bem maior, somente meio peixe por coco. O que nós diríamos, então, neste caso, é que Tom ele tem uma vantagem comparativa em pescar e Henk tem uma vantagem comparativa em colher cocos. Ou seja, um de fato é bom em pescar, e o outro, apesar de ser ineficiente em tudo, tem um custo de oportunidade, portanto, um sacrifício menor ao coletar cocos. Um indivíduo tem uma vantagem comparativa na produção de algo, veja, se o custo de oportunidade daquela produção é mais baixo para aquele indivíduo do que para outras pessoas. Então, o custo de oportunidade de colher coco para Henk é menor do que para Tom. Em outras palavras, Henk, portanto, ele tem uma vantagem comparativa sobre Tom. Portanto, é uma vantagem que se compara, porque do ponto de vista produtivo, o ideal era que Tom produzisse tudo, porque ele é mais eficiente. Mas como o custo de oportunidade dele de deixar um produto e produzir outro é maior, o outro que tem, portanto, um custo de oportunidade menor, tem, portanto, uma vantagem comparativa sobre Tom na produção de um bem ou serviço particular, se o custo de oportunidade de Henk ao produzir aquele bem ou serviço é mais baixo do que o de Tom. Então, por isso que o Tom se especializa em peixe e o Henk se especializa em coleta de cocos. É claro que a história de Tom e Henk simplifica a realidade, mas ela também nos ensina algo muito importante que se aplica à economia real. Só fazendo um parêntese, aqui no meu canal, eu também tenho um curso de economia internacional. Esse assunto de vantagem comparativa é muito utilizado e, claro, é muito mais desenvolvido e analisado nos livros, nos manuais de economia internacional. Então, se for do seu interesse, dá uma olhadinha aí no nosso curso também de economia internacional. Apesar da simplificação, veja que essa é uma reflexão importantíssima. Ou seja, Tom e Henk, apesar de ser uma simplificação que pode parecer muito inocente, mas não é. Essa modelagem econômica nos permite refletir sobre vários comportamentos que existem na economia real. Então veja, primeiro, o modelo oferece uma ilustração clara, portanto, dos ganhos de comércio. Então, ao concordarem em se especializar e fornecer bens uns aos outros, Tom e Henk podem produzir mais e, portanto, ter uma situação melhor do que se tentassem ser autossuficientes. Então, isso mostra que entre a tentativa da economia autossuficiente, vamos tentar produzir tudo, vamos tentar nos especializar em tudo, não é possível observando sobre essa teoria. A ideia
é escolher o que se especializar. Segundo, o modelo demonstra um ponto importante que costuma ser esquecido em análise do mundo real. Então veja, enquanto as pessoas tiverem custos de oportunidade diferentes, cada pessoa, portanto, tem alguma vantagem comparativa em algo e cada uma tem alguma desvantagem comparativa em algo. Então, por exemplo, eu tenho uma vantagem comparativa em produzir aulas de economia. Diferente se eu fosse talvez um pizzaiolo. Então eu me especializo em dar aula de economia. Quem é bom em fazer pizza ou em culinária ou em gastronomia se especializa em produzir alimento. Alguém me vende pizza e eu vendo aula de economia. Então, todos nós, ou todas as economias, vão ter claramente vantagens comparativas em várias coisas ou em algumas coisas e vão ter também várias desvantagens comparativas, mostrando, portanto, que as economias, elas seguem um pouco, claro que com muito mais complexidade, seguem um pouco essa reflexão. Note que em nosso exemplo, Tom de fato é melhor do que Henkes em produzir ambos os bens. Tom consegue pescar mais durante a semana e também colhe mais cocos. Isto é, Tom tem, portanto, uma vantagem absoluta. E aí aqui é outro conceito. Então existe o conceito da vantagem absoluta. No caso, Tom ele pode produzir peixes e cocos de forma mais eficiente, essa é a chamada vantagem absoluta. E existe também o que a gente viu anteriormente, a chamada vantagem comparativa. Então, Tom, ele tem uma vantagem absoluta em ambas as atividades. Então, ele consegue mais produto com uma dada quantidade de insumos, neste caso, o seu tempo, do que Henkes. Existe a tentação de pensar que Tom não tem nada a ganhar do comércio com Henkes, que é menos competente. Mas nós acabamos de ver que Tom, de fato, pode se beneficiar de um acordo com Henkes, porque a vantagem comparativa, veja, e não a absoluta, que é a base do ganho mútuo. Então, o que a gente viu lá no gráfico anterior, viu lá na tabela 2.2, mostrando com comércio e sem comércio, e os ganhos relativos do comércio vão ser relativos a compreensão de que existe uma vantagem comparativa na realização do comércio. Não é a vantagem absoluta. O que produz, portanto, ganhos mútuos é, portanto, a vantagem comparativa e não a vantagem absoluta. Não importa que Henkes leve mais tempo para colher um coco. O que importa é que, para ele, o custo de oportunidade daquele coco em termos de peixe é mais baixo. Assim, a despeito de sua desvantagem absoluta até mesmo em cocos, ele tem uma vantagem comparativa na coleta de cocos. Enquanto isso, Tom, que pode usar melhor seu tempo pescando, tem, portanto, uma desvantagem comparativa na extração de coco, porque o custo de oportunidade dele é maior, como a gente viu anteriormente. Então veja, se a vantagem comparativa fosse relevante apenas para náufragos, não interessaria muito. Mas, na verdade, a ideia da vantagem comparativa, ela se aplica a muitas atividades econômicas e, como eu falei anteriormente, se aplica muito à questão da economia internacional. Então, sua aplicação mais importante se dá no comércio, não entre indivíduos, mas entre nações ou entre países. Vamos examinar brevemente como o modelo da vantagem comparativa ajuda a entender tanto as causas como os efeitos do comércio internacional. E aí, lembrando mais uma vez, se você quiser, entra aqui no canal também em nosso curso sobre economia internacional.